verdade? Aham. Então você parece que volta novamente para o processo de decisão. E aí você pode terminar mudando, né, essa escolha. O que me preocupa é esse voto, vamos dizer assim, inconsciente, né, vamos dizer assim. Ou Eu, inconsequente. eu vou dar um exemplo. Eu perguntei a uma pessoa, uma funcionária, em quem ela iria votar, né? E aí eu perguntei, você vai votar em quem? Já decidiu? Não, na hora eu decido. A mesma coisa também foi com a pessoa que trabalha lá em casa, por exemplo, e ela sair para votar e disse, você já decidiu já, vai fazer uma cola, alguma coisa? Eu disse, não, lá eu vejo. Como é que você pode chegar na hora de apertar lá o botão lá, decidir, ver, né? Aham. Aí eu disse, você sabe mais ou menos quem vai votar para presidente? Eu disse, quais são os candidatos? Aí disse, tem uma lista lá, se você quiser olhar, você pode ver a lista lá para decidir a final, né? Para presidente. É impressionante. O nosso Evandir Pedrosa, o cara da mídia por aqui também, está vasculhando a internet. Boa tarde, Evandir. Boa tarde, Marco. Boa tarde, convidado. Boa tarde, telespectador. O que é a novidade aí? Agora há pouco tivemos a prisão do ex-governador Mendonça Filho, candidato a deputado federal. É prisão mesmo ou, quer dizer, ou é detenção? É detenção, né? O que é? Ele não Bem, poderia nos circular blogs durante esse colocam período prisão. agora? Veja só, no Maranhão, aqui no bloco do Magno, no Maranhão, o prefeito é preso por crime eleitoral. Mais um político no Brasil sendo preso, né? Policiais militares prenderam nesta madrugada o prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo de Souza, o motorista dele, Luiz Alberto Castro, e o sargento da polícia aposentado, José Orlando dos Santos. Eles estavam fazendo campanha eleitoral fora do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, Marco. Aí, então, a informação Absurdo, né? É verdade, com o Evandir Pedrosa, o cara da mídia. O nosso mestre Lua tem alguma informação também aí? Não, informação aqui não, só quero comentar que eu também trabalho à noite como músico e hoje andando na madrugada vi muito essa ação de muitos cabos eleitorais, sei lá como é que eu posso dizer, fazendo isso, jogando panfletos na frente das sessões eleitorais. Das sessões, e um absurdo que eu digo. Porque se a boca de urna está proibida, você chega de madrugada e espalha Exato. o papel E por todo assim, canto. se você circular, você vai você será abordado com os famosos santinhos, entregando o santinho, você toma aqui. Então é só para chamar atenção mesmo. E então, a questão da limpeza do município, né? Você tem, a partir de hoje à noite, eu acho que a partir assim que terminar o processo eleitoral, qual a despesa que a prefeitura municipal tem para os garis, por exemplo, limpar toda a rua, todos os municípios? É um absurdo. Há um a trabalho, falta de respeito. O prefeito do Recife, inclusive, garantiu que acabou a eleição, ele vai estar na rua limpando toda a cidade. Zé Lucena. Aproveitando, as eleições têm ao menos 42 presos e 587 urnas já trocadas. E o custo dessa eleição vai custar para os cofres públicos 480 milhões, estima-se o TSE. Zé Lucena, o Evandir Pedrosa, o cara da mídia, o mestre Lua por aqui, estão trazendo informações aí, enriquecendo esse nosso debate. Nessa hora estamos falando sobre a importância da pesquisa eleitoral com os nossos convidados. Aqui um deles é o professor Sérgio Cruz. Política a gente fala e trata a toda hora, muito embora tem muita gente que bate no peito dizendo que detesta a política, não é, querido? Eu ouvi essa frase anteontem, e uma coisa que tem que lembrar, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Né? Então, é sempre bom lembrar disso. Então, você tem que saber suas ideias, tem que pesquisar, certo? Tem que discutir. Porque aquelas pessoas que aparentemente se afastam do processo de decisão, ela está colocando para outra pessoa decidir por ela. Essa pessoa ela está dando seu direito a outro. Né? Então é importante que as pessoas, outras vezes está escondendo alguma coisa, não quer assumir sua posição, que também é possível. Né? Mas na prática, lá na intimidade da urna, ele vai lá e registra. Né? Hoje, quando eu fui votar, teve uma senhora que ia pedir um voto para um vizinho de fila para presidente. Isso eu ia pedir. Né? Aí depois ela perguntou para mim, como é que eu voto nulo? E realmente, pela velocidade que ela votou, você percebe que ela anulou o voto. Ela anulou o voto. Ela teve um voto que ela disse que ia dar. E os demais? E os demais foi. Então, essa pessoa que fala e realmente cumpre. E tem outras que falam na rua e tomam outra postura. Também você vai encontrar. Mas o importante é que esse processo político é um processo de amadurecimento. Né? Desde 89 tivemos várias eleições e cada vez mais você nota que a eleição perde um tom de festa, né, para ser um tom mais rotineiro. Grande parte do eleitorado
já não sabe o que foi não votar. Né? Então tem uma troca de geração. Então é importante isso. E é importante que esses novos pesquisem a história e saber o que foi não votar, ou não ter liberdade para isso, ter partidos clandestinos. Né? Então, esse é um processo de amadurecimento, você perde muito o tom da festa, que te exige mais um grau de politização e participação da sociedade. Com certeza. Doutor João Matos, ainda sobre pesquisa, falamos há pouco sobre o Exatas aí, e o nosso amigo desafiou aí o Exatas a tentar entender essa metodologia. Como é que se faz uma pesquisa? A Exatas, no seu comando aí, como é que faz uma pesquisa? Olha, nós fazemos a pesquisa por cotas. E esse estudo que ele falou de margem de erro, todo pesquisador sabe. O Cristiano Ferraz. Não é novidade. Se uma pesquisa tiver que obedecer... Mas é uma coisa científica, é como matemática, 2 vezes igual a 4? Não é ciência exata, não. A pesquisa não é exata. Nem é da exata. Nem é da exata. Porque trabalha com margem de erro. Trabalha com erro. E tudo aquilo que trabalha com erro não é exato. Mas ele questiona a margem, acho que é muito pequena. Essa margem, o que o televisão diz 2 para lá, 2 para cá, não tem nada de 2 para lá, 2 para cá. Pode ser muito mais? Pode ser mais ou menos. O repórter lá que fala isso, mas não tem nada com isso não, problema do repórter. Mas quando a Exatas entrega a pesquisa, não informa isso? Informa a margem de erro para quem tem 50%. Quem tem a média, quem atingiu 50%. Se você tiver 40% ou 15%, a sua margem de erro vai ser diferente. Você vai ter uma margem diferente de erro. A margem é para meio. Agora, esse critério para o cálculo da média não é o critério para a pesquisa de cota. É um arrumado. Porque se nós formos fazer a pesquisa do jeito que deve ser, ela vai levar um mês. E com um mês depois vai acabar a eleição e não vai adiantar mais para nada. Então, temos... Desde 1900... Então, temos uma radiografia? Temos uma experiência desde 1945. Com pesquisas. Com a pesquisa. Você sabe que eu tive por lá. É. E uma série de fatos que acontecem tem erro. Ele disse, se ele for fazer... Lembrou alguns gritantes, inclusive. Tem erro. Mas os acertos... O número de acertos foi maior. Os números de acertos passam de 90%. E houve um tempo que existia erros porque existia fraude na apuração. Lembra? Acho que você não se lembra. Era aí na Ilha do Retiro, que juntava todas as urnas e que era contado ali. Jogava-se ali e começava a se contar, né? Se contava ali. Era muito fácil, como em alguns países, nos Estados Unidos agora reclamaram que houve erro. Agora com essa bendita urna eletrônica. Na eleição passada, eu fiz uma pesquisa em 2 cidades e, para o conhecimento dele, errou feio o número do prefeito. Passada a eleição, veio a apuração e eu fui analisar por que erramos. Aí eu fiz um estudo que depois vocês podem dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, não tem importância. Mas analisei a história dos últimos 20 anos daquele município. A abstenção média foi de 26%. Nos últimos 20 anos, em todas as eleições. E na eleição do ano de 2008, a margem de erro foi de... A margem de erro, não. A abstenção foi 5%. Então, eu fiquei pensando... Se um município de 20 mil eleitores, houve uma diferença aí de 20% dos eleitores, quer dizer, 4 mil eleitores foram àquela cidadezinha no dia da eleição votar. Será que ninguém percebeu que naquela cidade, no dia, chegaram 100 ônibus lotados de eleitor para ele procurar as urnas? Ou... Aí eu só me pergunto, será que esses títulos não vieram pelo correio? Olha aí, está explicado, né? E, não sei, eu não fui lá ver, não, né? Mas 5% apenas de abstenção. Se nós, aproveita aí, quem está me ouvindo agora, vamos ver depois, amanhã. Acredito que o TRE não vai dar essa informação amanhã. Mas dentro de uns 20 dias nós vamos poder ver a abstenção.
eu garanto a vocês, não será de menos de 20%. Ok, doutor João Matos. O candidato Jarbas Vasconcelos já votou e a TV Nova acompanhou a votação. Vamos conferir então o voto do senador Jarbas Vasconcelos. O candidato Jarbas Vasconcelos saiu da sua casa em companhia da deputada Terezinha Nunes e do candidato ao Senado Raul Jugman. Na entrada do Clube Alemão, ele foi bastante aplaudido. Ficou na fila aguardando sua vez com os documentos de identidade e título de eleitor. Ainda aguardando a hora de votar, falou com a imprensa. Estou de alto astral, estou bem, fiz o que era possível e aí vamos votar. Pesquisa não me incomoda. Se pesquisa prevalecesse, acabava o calendário eleitoral. Não precisava mais esse ato aqui que vocês estão cobrindo do exercício do voto. Quem fala são as urnas, não é? Então vamos aguardar o pronunciamento das urnas. Eu falo com vocês mais tarde, lá para as 20 horas, 8 horas da noite eu falo com vocês. O senhor está otimista? E estou tranquilo, eu sou um otimista por natureza. Está confiante? Confiante. Confiante bem, muito bem. Na cabine teve a ajuda do neto Lucas, de 12 anos, e em menos de 50 segundos fez suas escolhas e novamente foi aplaudido. TV Nova Nordeste na cobertura das eleições 2010. Cristiano Ferraz, lhe convenceu aí as palavras dele? Ele não jogou a toalha ainda ou você acha que não? Eu acho que o Jarbas aí, ele está realmente fazendo discurso de ocasião, né? Certamente que ele tem uma avaliação própria da realidade, ainda que em cima de pesquisas eleitorais, que é o que a gente está debatendo aqui, né? E aí, talvez fosse o momento de aproveitar já essa deixa, né, em termos de pesquisas eleitorais, para fazer alguns comentários. Eu acho que o que foi constatado aqui, que foi dito pelo João, em termos de que a margem de erro não é aquela, eu acho isso muito grave. Muito grave, né? Do que é anunciado. Por quê? Porque isso tem uma interpretação. Essa interpretação, inclusive, ela é enfatizada, quer seja pela mídia, quer seja pelo eleitor. Então, ontem, por exemplo, quem quer que pegasse qualquer pesquisa eleitoral, iria ver que a interpretação mais fácil de margem de erro é que aquele percentual de voto você acresce 2 pontos ou decresce 2 pontos. A mesma coisa se for em relação a 3 pontos percentuais. Agora, e se ninguém sabe qual é esse valor? Que critério, então, nós vamos passar a ter para saber se uma pesquisa acertou ou não? Isso é sério, porque, veja, o critério mais simples que se tem é o critério de que a pesquisa acertou o nome do vencedor. Mas repare que isso não é suficiente, porque na medida em que você divulga margem de erro, e na medida em que isso é fruto de uma metodologia, de uma ciência chamada estatística, que você pode até questionar se é uma ciência exata ou se é uma ciência social, mas é ciência. E como ciência tem uma interpretação. Então, se fosse executado um método estatístico, probabilístico, quando divulgassem margem de erro 2 pontos percentuais ou 3 pontos percentuais, e junto a isso dissesse que o nível de confiança é de 95%, o que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente olhar para trás, todas as pesquisas executadas, em 95% dos casos, a diferença entre o resultado das urnas e o resultado da estimativa do Instituto tem que estar dentro dessa margem de erro. Agora eu pergunto, se não sabemos qual é a margem de erro, como é que a gente vai usar esse critério? Não vai, não tem condições. Então, para mim, a história de que pesquisa eleitoral sempre acerta no final, a história de que a gente está utilizando um método que é o de cotas, a gente sabe que não é tão certo assim, mas se a gente olhar a história, a gente sempre acertou, para mim não convence. Não convence. A história é muito mais complicada. Se a gente for usar o critério de margem de erro e nível de confiança, a quantidade de acertos não é 90%. Né? Nós já tivemos estudos que mostram que em mais de 70% dos casos de certos institutos, as estimativas estão fora das margens de erros de 3 pontos